Guardei a receita secreta dos biscoitos da minha avó e agora a família está dividida. Se você é novo no canal e gosta de histórias, já inscreva-se, deixe seu like e ative as notificações. Meu nome é Regina, tenho 34 anos, sou casada, mãe de 2 filhos, e trabalho numa imobiliária. Nasci numa família tradicional de imigrantes alemães que se estabeleceu no interior, numa cidade tranquila, com ruas largas, pracinha na frente da igreja, e uma forte cultura de preservação das tradições. Desde pequena, aprendi a importância da união, do respeito aos mais velhos e do esforço coletivo. A família sempre se reunia. Todo domingo era sagrado, almoços longos, cheios de histórias e comidas fartas, com os primos correndo no quintal, as tias disputando quem fazia a melhor maionese, e os homens jogando cartas na varanda. Apesar de morar em outra cidade por conta do trabalho, eu nunca deixei essa conexão se perder. Fazia questão de visitar meus avós quase todo fim de semana. Ia ao museu, meu marido e os filhos, e era como voltar no tempo. A casa era grande, com móveis antigos de madeira escura, cortinas de renda e um relógio de parede que soava a cada hora. As crianças corriam pelos corredores, explorando os cantos e brincando no pomar. Era uma cena digna de filme antigo, dessas que a gente só percebe o valor quando começa a contar para os outros. Mas havia um detalhe que tornava tudo ainda mais especial: os biscoitos da avó Emília. Todo Natal, toda Páscoa, ou mesmo em visitas aleatórias, ela preparava seus famosos biscoitos com forminhas temáticas. Tinha de coelho, árvore de Natal, estrela, coração, era sempre uma surpresa ver qual ela escolheria. Ela sempre dizia com orgulho que era uma receita secreta, ensinada pela própria avó dela, ainda na Europa, antes da família se mudar fugindo das dificuldades. Era uma receita de gerações, que atravessou oceanos e foi adaptada ao longo do tempo com ingredientes simples, acessíveis, mas feitos com muito cuidado. Ela contava que a receita original usava farinha de centeio e uma especiaria que aqui não existia, então substituía com algo nosso, o que tornava o sabor único. Dizia que essa substituição foi feita na época da escassez, logo após a chegada ao Brasil, e que mesmo assim a receita continuava encantando todos que a provavam. Só de lembrar o cheiro daqueles biscoitos assando no forno, uma mistura de manteiga, açúcar caramelizando e aquele toque de cravo e canela, minha memória se transporta para aqueles dias de aconchego absoluto. A cozinha era o centro da casa dela, com aquela mesa grande de madeira onde todos se apertavam ao redor. Lembro das manhãs geladas em que entrávamos e víamos a fumaça subindo do forno, minha avó com o avental florido e os cabelos presos num coque baixo, cantando baixo alguma música antiga em alemão enquanto mexia a massa com cuidado. Os biscoitos, ao saírem do forno, eram motivo de disputa entre os netos. Primos pegando o biscoito ainda quente e se queimando de leve nos dedos, e da minha avó fingindo bronca, mas com um sorriso nos olhos. Às vezes, quando todos estavam em silêncio, ela contava histórias da infância dela, das dificuldades no início da vida no Brasil, da saudade da terra natal, e como os biscoitos eram a maneira que encontraram de manter viva uma parte de tudo aquilo. Era mais do que culinária. Era um ritual. Um fio invisível que unia as gerações. Era o nosso elo familiar mais doce, mais nosso, mais eterno. A cada fornada, um pedaço da nossa história era recontado, com cheiro, gosto e memória. A receita era um verdadeiro tesouro familiar. E todos sabiam disso. Todo mundo esperava por aqueles biscoitos nas festas. Alguns primos até diziam brincando que só iam ao Natal por causa deles. Mas apesar das piadas, havia um respeito silencioso por aquela tradição, ninguém ousava pedir a receita. Até que eu pedi. Em 2019, minha avó começou a apresentar problemas de saúde. Ela já estava mais fraquinha, e cada ano que passava parecia que ela cozinhava com mais carinho, como se deixasse um pedacinho dela ali, em cada fornada. Foi então que, de coração apertado, pedi que me ensinasse a receita. No começo ela resistiu. Disse que ainda não era hora, que essa receita não era só uma combinação de ingredientes, mas um símbolo da história da nossa família. Que precisava confiar que quem a recebesse saberia manter o espírito, o afeto, e não apenas a forma. Levei meses tentando mostrar a ela que meu pedido era sincero. Fiz questão de estar ainda mais presente. Levava flores, ajudava na cozinha, escutava suas histórias com atenção.
Eu não pressionava mais, mas deixava claro que, se um dia ela se sentisse pronta, eu estaria ali. E foi só depois de muito tempo, após uma tarde em que preparamos juntas um pão trançado e conversamos por horas, que ela me olhou com os olhos marejados e disse: talvez você seja a pessoa certa, afinal. Vamos ver se aprende mesmo. Foi uma entrega emocional, um gesto de confiança. E eu nunca me esqueci daquele momento. Passei vários fins de semana com ela, pesando cada porção com a ajuda de um copo velho que ela usava como medida, mexendo com uma colher de madeira desgastada de tantas gerações, e decorando os biscoitos com calma e intenção, como ela fazia. No início, eu errava muito, colocava massa demais na forminha, deixava tempo de menos no forno, ou apertava demais a massa e os biscoitos ficavam duros. Ela nunca gritava, mas seu olhar dizia tudo: você precisa sentir a massa, Regina. Tem que ouvir ela falar com você, dizia com aquele tom doce e firme ao mesmo tempo. Ela insistia que eu repetisse os processos até fazer, do jeitinho dela. Cada detalhe importava. O toque da mão, a ordem de misturar os ingredientes, até o modo como se abria a janela da cozinha para deixar o cheiro se espalhar pela casa. Me lembro do quanto ela era exigente com a textura da massa, com o tempo no forno, com o modo certo de colocar os biscoitos na bandeja. Ela dizia que o cuidado com cada etapa mostrava o quanto você amava quem iria comê-los. E só então, depois de muitas fornadas, erros e acertos, quando eu finalmente levei uma bandeja perfeita e provei um deles ao lado dela, vi o sorriso dela se abrindo, um sorriso fraco, mas cheio de orgulho, e percebi que agora eu carregava aquilo comigo. Não era só a receita. Era uma missão. Um legado. Naquela tarde, sem me avisar, ela serviu os biscoitos durante um chá que preparou para 2 vizinhas e um primo que vieram visitá-la. Ninguém sabia que não tinha sido ela quem os tinha feito. Eu fiquei em silêncio, observando a reação de cada um. E, um por um, eles elogiaram, disseram que estavam exatamente como sempre se lembravam, que o sabor era igual ao da infância. Uma das vizinhas até comentou que achava que ela estava melhorando na mão, e minha avó riu baixinho. Quando todos foram embora, ela me olhou e disse, com os olhos brilhando: agora eu sei que você aprendeu de verdade. Foi ali que compreendi, de forma definitiva, que aquele saber não era para ser usado por qualquer um, de qualquer jeito. Era uma honra. Uma responsabilidade. Um símbolo de pertencimento. E o mais importante, era algo que vinha carregado de afeto, de história, de propósito. Senti o peso e, ao mesmo tempo, a leveza daquele legado. Como se minha avó tivesse me passado não só uma receita, mas uma missão de manter viva uma chama ancestral. E eu estava pronta para carregá-la, com zelo, respeito e gratidão por ter sido a escolhida. Na última vez em que a visitei no hospital, ela segurou minha mão e disse: guarde essa receita. Só compartilhe se sentir que a pessoa vai honrar o amor que tem nela. Ela faleceu em 2021. Foi um dos dias mais difíceis da minha vida. E apesar da dor, me senti grata por ter tido tempo ao lado dela nos últimos anos. Antes de partir, ela deixou claro que aquele conhecimento era para ser guardado no coração. Disse com firmeza que nunca fosse escrito em papel, que segredo bom é aquele que vive em quem ama. E assim eu fiz. Nunca escrevi a receita, por orientação dela. Tudo está aqui, na minha cabeça, cada medida, cada detalhe, cada toque de mão e minuto no forno. E aqui, ela vive. Toda vez que faço os biscoitos, é como se ela estivesse comigo na cozinha, guiando meus movimentos, corrigindo em silêncio. Nunca precisei consultar nada. Eu simplesmente sei. E saber, nesse caso, não é uma questão de memória. É amor praticado em forma de gesto, aroma e sabor. Só que em 2023, minha prima Daniele, 30 anos, depois de uma longa sequência de negócios desastrosos, resolveu abrir uma loja de biscoitos artesanais. Ela sempre teve um espírito empreendedor, mas nunca conseguiu manter um projeto por muito tempo. Já vendeu bijuteria, tentou abrir uma cafeteria, se envolveu com cosméticos, participou de feiras de artesanato, fez vários cursos online, fez curso de culinária, e até teve uma fase de vender pão de fermentação natural, mas tudo era feito com pressa, sem planejamento, e acabava sendo abandonado assim que surgia a primeira dificuldade.
As vendas da nova loja estavam indo mal. Segundo ela, faltava um diferencial, algo próprio. Foi aí que teve a grande ideia, me mandou uma mensagem pedindo a receita da avó Emília. Disse que os biscoitos da avó Emília seriam o carro-chefe da loja, que dariam um toque de tradição e autenticidade, e que isso mudaria tudo. Me ofereceu biscoitos grátis vitalícios e até 5% dos lucros, como se isso fosse suficiente para comprar o que, para mim, era sagrado. A abordagem dela foi direta, comercial, fria. Em nenhum momento demonstrou sensibilidade ou respeito pela memória da nossa avó. Não perguntou como eu estava, nem fez menção ao valor sentimental da receita. Tudo o que disse foi voltado ao quanto poderia lucrar, ao quanto isso resolveria tudo, para ela. Parecia enxergar a receita como um produto comum, um recurso de marketing, e não como o que ela realmente é, um pedaço da nossa história familiar, transmitido com amor, cuidado e intenção, moldado por gerações. Fiquei chocada com a frieza, com a superficialidade do pedido. Ela não perguntou se eu me sentia bem com isso, nem ofereceu parceria verdadeira. Queria que eu entregasse de bandeja algo que me foi confiado com lágrimas nos olhos. Algo que carrego como parte de quem sou. E foi por isso que, mesmo com todo o drama que viria depois, eu não hesitei em dizer não. Naquele momento, percebi que ela não estava pedindo um favor, estava querendo tomar posse de algo que não compreendia. Recusei. Disse que não me sentia confortável em transformar uma memória da minha avó num produto comercial. A receita era um voto de confiança, uma herança de alma, e não uma receita de faturamento. Ela ainda insistiu, dizendo que os biscoitos fariam tanto sucesso que, em pouco tempo, estariam sendo vendidos em supermercados da capital, talvez até com embalagens ilustradas com a imagem da nossa avó. Aquilo me deu um aperto no peito. Parecia uma profanação. Não era sobre sucesso ou escala. Era sobre sentimento, sobre memória, sobre algo que não cabe numa gôndola de mercado. Ela surtou. Me ligou aos gritos dizendo que eu estava escondendo um segredo da família, que não tinha moral porque eu levava os biscoitos para amigos e familiares. Disse que faria engenharia reversa, que ia descobrir tudo e que venderia a receita de qualquer jeito. E ela tentou. Postou vídeo nas redes sociais dizendo que tinha receita secreta da avó Emília, com legendas chamativas, uma embalagem improvisada com uma ilustração feita às pressas e uma fala emocionada dizendo que era uma homenagem à família. Muita gente se interessou, principalmente parentes e conhecidos, que foram comprar por curiosidade. Mas o produto não convenceu ninguém. O sabor estava longe do esperado. A textura era estranha, faltava o toque de especiarias, e alguns biscoitos vieram até crus por dentro. Comentários nas redes diziam que esperavam mais, que parecia um biscoito comum comprado em mercado, e que aquilo não lembrava em nada os biscoitos da infância. E era verdade. Era só mais um biscoito qualquer, com um nome bonito estampado por cima. A tentativa de reproduzir algo tão cheio de alma usando apenas medidas frias e sem compreender o significado por trás, estava fadada ao fracasso desde o começo. Dias depois ela me ligou desesperada, pedindo a receita de novo. Disse que estava com dívidas, que precisava disso. Neguei novamente. E mais uma vez, ela surtou. Começou a ligar para outros parentes, tentando arrancar alguma pista. Minha mãe me disse que ela ligou até para a tia-avó que vive no interior, perguntando se lembrava de alguma dica da avó Emília. Acontece que ninguém mais sabe. Só eu. Agora a família está dividida. Minha tia, mãe da Daniele, me ligou exaltada, dizendo que estou sendo egoísta, que estou deixando minha prima afundar num momento delicado por puro orgulho. Segundo ela, a Daniele está tentando recomeçar, tentando sobreviver, e que eu deveria ajudar porque somos sangue do mesmo sangue. Tentou me comover dizendo que minha avó nunca negou um prato de comida a ninguém e que ficaria decepcionada vendo a gente brigando por causa de um biscoito. Ainda disse que, se minha avó estivesse viva, com certeza teria dado a receita para todos os netos, o que sabemos não ser verdade. A conversa terminou num tom tenso, com ela dizendo que eu estava quebrando o elo da família, como se o simples fato de ter dito não a Daniele fosse uma traição imperdoável. Mas eu disse algo simples.
Se a avó quisesse que ela soubesse, teria ensinado a ela. Meu pai, tentando apaziguar, sugeriu que eu licenciasse a receita, com um contrato bem claro, limitando a produção, com uma cláusula de qualidade e até um fundo para a restauração do casarão da avó. A ideia era criar algo equilibrado, que mantivesse o respeito pelo legado e ainda assim ajudasse a Daniele. Mas ela se recusou com veemência. Disse que contratos matam a criatividade, que ela precisava de liberdade para inovar, que a loja dela era artesanal, não uma corporação. Falou como se o simples ato de assinar um contrato fosse uma prisão, e não uma proteção mútua. Mas ali eu tive certeza de que não havia a menor chance de acordo. Porque não era só sobre biscoitos. Era sobre postura, sobre ética, sobre entender o peso do que se pede e o valor do que se recebe. Eu jamais aceitaria isso. Não venderia a alma da minha avó em troca de promessas vazias. Não colocaria uma história inteira a serviço de alguém que não respeita nem os próprios limites. Não há contrato no mundo que possa substituir o que foi confiado a mim com tanto amor e responsabilidade. Desde então, o clima entre os parentes nunca mais foi o mesmo. Em reuniões de família, alguns evitam falar comigo, desviam o olhar, mudam de assunto quando chego perto. Outros se aproximam com um aperto de mão ou um olhar solidário, e dizem que entendem, que fariam o mesmo no meu lugar. Mas é como se uma rachadura tivesse se instalado em algo que antes parecia tão sólido. Há silêncios que gritam, olhares que acusam, e o mal-estar que paira, mesmo quando não se fala diretamente sobre o assunto. Sinto falta da leveza de antes. De ouvir as risadas da minha tia enquanto servia sobremesa, dos primos debatendo futebol, das crianças brincando sem perceber o peso das decisões dos adultos. Agora, tudo parece dividido por uma linha invisível, de um lado, quem acredita que tradições devem ser respeitadas, do outro, quem acha que tudo pode ser adaptado por conveniência. E às vezes, quando estou sozinha depois de uma dessas reuniões, me pego pensando, será que fiz certo? Mas a resposta vem como um sussurro firme da minha avó, ecoando em mim. E no fundo, eu sei, sim, fiz o que era certo. E jamais me perdoaria se tivesse feito diferente. E você? Já viveu uma situação em que precisou proteger algo valioso, mesmo que isso significasse contrariar a própria família? Já se viu no papel de guardião de uma tradição, tentando manter viva a essência de uma memória enquanto outros tentavam moldá-la por conveniência? Eu aprendi que, às vezes, defender o que importa exige firmeza, mesmo diante do julgamento de quem a gente ama. E você, já passou por algo assim? Deixe nos comentários. Comentário do curador. A OP não está errada. A avó da OP confiou nela por um motivo claro, viu nela não apenas habilidade para reproduzir a receita, mas sensibilidade e respeito pelo que ela representa. Transformar uma memória afetiva em um produto comercial sem cuidado, sem critério e sem respeito é desrespeitar a história por trás dela. A Daniele quis pular as etapas, tentou usar um legado familiar como atalho para salvar um negócio sem consistência. Se realmente estivesse pensando no bem da família, teria acolhido a proposta do contrato, mostrado compromisso, e respeitado os limites daquilo que estava pedindo. A OP não está apenas guardando uma receita, está zelando por um patrimônio emocional, por uma herança que vai além dos ingredientes. E isso não tem preço. O gesto da avó foi mais do que culinário, foi simbólico. Foi um laço passado de geração em geração. E cabe a quem recebeu honrar esse laço. Nesse sentido, a OP não só fez o certo, ela fez o necessário. Obrigado por assistir até aqui. Para mais histórias como esta, curta este vídeo, inscreva-se no meu canal e compartilhe nas redes sociais.